Olá pessoal do meu canal, bem-vindo de volta ao Pobre na Medicina. Gente, eu voltei e espero que dessa vez seja definitivo, viu? Porque eu não aguento mais ficar parando de postar vídeo nesse canal. Até porque eu gosto muito de postar nesse canal, eu gosto muito de interagir com o pessoal e ajudar principalmente as pessoas como eu que estão tentando passar em medicina ou em algum curso concorrido, né? Então, gente, graças a Deus, uma notícia boa é que, obviamente, eu vou voltar ao canal. E a segunda é que eu já acabei o primeiro período. Nossa, olha, glória ao Pai, gente, parece que esse P1 não acabava mais nunca. Porque pra quem não sabe, o cronograma da UFPB ela tá meio que atrasado. Eu comecei a faculdade em outubro, dia 25 de... não, dia 15 de outubro. E a gente tipo foi até dezembro, basicamente parou em dezembro e voltou em fevereiro, no dia 2 de fevereiro. Então a gente meio que teve uma pausa no meio do período. Então vocês não imaginam a loucura que foi esse P1. Graças a Deus eu já estou indo pro P2 agora. E eu tô com muitas e muitas e muitas coisas pra contar. Aconteceu muita coisa nesses 6 meses. Você não tem noção. Olha o que poderia acontecer em 6 meses, meu filho. Aconteceu mais. Porque foi coisa, viu? Moído. Então eu tenho muitas novidades pra contar a vocês. Eu entrei em Liga, eu entrei em projeto de extensão, eu entrei na IFMCA. Olha, tanta coisa aconteceu. Eu queria muito ter contado pra vocês no decorrer do tempo, né? Postando bem direitinho mais de vlogs e tal. Mas, como vocês já sabem, né? Teve todo aquele problema do Deus ter sido furtado e depois assaltado. Mas deixou de volta e pretendo ficar definitivamente agora postando vídeo toda semana. Então, pessoal, como eu sei que o pessoal que tá fazendo o Enem, que tá tentando o Enem pra esse ano, e gente, pelo amor de Deus, fiquem calmos que o Enem vai ser cancelado não. Ave Maria, espero que não, né? Eu também tô com um pouco de medo, viu? Mas vamos continuar estudando porque a gente não pode dar tiro no escuro e não estudar porque acha que o Enem vai ser cancelado, né? Mas para aquelas pessoas que estão começando a estudar agora, que eu sei que muita gente começou a estudar agora em março ou em fevereiro, eu decidi fazer esse vídeo logo sobre cronograma, né? Pra o pessoal já ir seguindo, o pessoal já ir criando estratégias pra conseguir estudar nessa quarentena, né? Então eu vou falar basicamente como é que foi o meu cronograma estudando em casa. No caso, em 2018, né? Que foi o ano que eu estudei para fazer o Enem em 2018 e 2019 o ano que eu passei. Então eu vou falar basicamente sobre o cronograma, como é que era a minha rotina basicamente diária. Mas eu já preciso adiantar algumas coisas. Gente, eu ficar olhando pra cá porque o notebook tá aqui, eu tô me guiando por aqui. É muito difícil seguir um cronograma em casa. Sério, a gente tipo vê aqueles cronogramas do pessoal no YouTube, né? Ou em algum Instagram e vê que eles botam assim, de manhã eu vou estudar matemática, aí eu vou assistir essa videoaula nessa hora, e eu vou fazer essa questão nessa hora, eu vou resumir nessa hora, e eu vou fazer um simulado daquilo assim, tal hora, bem direitinho. Você fica assim, meu Deus, essa pessoa é extremamente disciplinada e super, super dedicada, né? E você fica pensando, meu Deus. Aí você vai tentar fazer o seu cronograma e tentar seguir ele, e você percebe que não é bem assim, que você não consegue seguir um cronograma uma semana inteira. É muito, muito, muito difícil seguir um cronograma. Principalmente se você está estudando em casa. Gente, eu falo por conta própria. Meu Deus, eu não conseguia seguir um cronograma uma semana inteira, meu pai. Mas o negócio é o que? A gente vai conseguindo seguir pelo menos ali uns 75%, uns 80%, né? Dá pra ir se adaptando. O negócio é que você não vai começar seguindo 100% aquele cronograma. Vai ser muito difícil. Eu ainda lembro que eu colocava um cronograma numa semana inteira, assim. Gente, no primeiro dia, frustrava. Nossa, principalmente lá em 2016, 2017, que eu tava começando ainda a aprofundar nos conteúdos e a começar a criar estratégias para conseguir estudar bem, né? A minha primeira frustração, principalmente, era acordar no horário certo. Por incrível que pareça, gente, eu não consigo acordar cedo. Eu não gosto de estudar de manhã. Pra mim, o horário que eu não consigo render muito é pela manhã, né? Mas eu tentava seguir o cronograma dos outros, né? E falava, não, vou colocar bem cedinho, porque eu tenho que acordar cedo, porque quem passa em medicina acorda 7 horas da manhã pra estudar e estuda 16 horas por dia, né? A gente pensa isso, né? Mas se eu falar pra vocês que eu passei em medicina acordando de 11 horas da manhã. Mano,
Sabe por quê, gente? Porque eu tinha meu cronograma, eu estudava em casa, eu podia colocar a hora que eu quisesse. Se eu, por exemplo, eu estudava no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, sonhando, mas eu botava a hora que eu quisesse. Então, pra mim, o horário mais rentável era pela madrugada. Menino, 11h40 e passando duas véias aqui no duas idosas, né? Aqui na rua. Gente, eu não sou grupo de risco não, mas eu tô na quarentena, viu? Isoladérrimo, viu? Eu tô aqui isolado. E os velhos não ficam dentro de casa, os velhos lazarentos. Então, gente, mas continuando. O primeiro tópico que eu preciso falar pra vocês é que vocês precisam entender qual o horário que você é mais produtivo. E isso é uma questão muito, muito, muito pessoal, porque tem gente que pela manhã, nossa, tá super motivado, é super rentável estudar pela manhã, enquanto outros, por exemplo, como eu, não conseguia estudar pela manhã, achava, nossa, eu ficava super desmotivado de manhã, diferentemente de eu estudar de madrugada, né? Então, pra mim foi super importante entender isso para eu conseguir criar meu cronograma, né? Além disso, é muito importante que você saiba qual material você vai utilizar, né? Se você vai utilizar apostilas, videoaula, algum livro físico que você tem para estudar, para você colocar isso bem direitinho no cronograma, né? Tipo, colocar, segunda-feira vai ser biologia, mas eu vou estudar tal assunto que tem na apostila no capítulo tal, né? Isso vai poupar um pouco de tempo para você, né? Chegar na mesa e só estudar. Porque às vezes eu ficava muito perdido, tipo, eu sentava na mesa, aí eu falava, meu Deus, vou estudar o quê? Aí ficava, né, naquela, sem saber o que fazer. Então, pega um domingo, pegava principalmente o domingo pra organizar meu cronograma. E eu sempre estava atualizando ele. E esse cronograma basicamente eu utilizava na agenda. Então já é outro ponto. Você precisa ter uma agenda para você conseguir se guiar no cronograma, né? Sim, mas agora indo pro meu cronograma, eu preciso especificar algumas coisas aqui que eu adotei no decorrer desse tempo que eu passei estudando em casa. Eu não colocava mais que duas matérias num dia. Tem gente que consegue estudar e conseguir passar, por exemplo, colocando três ou quatro matérias, porque eu sentia que tinha uma fluidez maior, né? Tipo, conseguia dar uma quebrada. Eu estudava biologia, depois estudava matemática, aí tipo, cansava muito de matemática, aí estudar história e tal. Mas pra mim isso não era muito rentável não. Eu preferia colocar assim, segunda-feira, biologia e química. E não colocava a mais, não colocava uma matéria a mais naquele dia, porque, gente, sinceramente, só o fato de ter duas matérias num dia, pra mim já era o auge. Porque eu gosto de fazer tudo, todo aquele processo de assistir uma videoaula, ler a apostila, fazer o resumo ao mesmo tempo e fazer muitas questões depois, né? Então, além de revisar os conteúdos, eu vou gravar um vídeo especificamente sobre revisão, que eu utilizei um método, nossa, que mudou a minha vida estudando em casa, sério. Mas então, né? Eu tentei reproduzir aqui no papel o meu cronograma. Eu não vou mostrar porque a minha letra é ridícula. Basicamente, eu acordava 9 horas, 9h30. Eu não acordava cedo não, viu? Então, para os que não gostam de acordar cedo, um beijo, é nóis. E eu começava de 10 horas a estudar. E ficava de 10 às 12, basicamente, estudando. E na segunda-feira, por exemplo, eu tinha biologia. Aí eu sempre começava assistindo uma videoaula. Eu olhava no meu cronograma qual assunto que eu ia estudar. E eu sempre começava com uma videoaula. Ao mesmo tempo que eu iria fazendo as anotações da aula. Tudo que o professor falava, basicamente eu tinha lá na apostila, eu só ia marcando e anotando algumas coisas no caderno, né? Pontos que eu precisava, tipo, lembrar que não tinha na apostila, por exemplo, né? Ou alguns exemplos mesmo. Eu estudava naquela técnica do Pomodoro. Para quem não me conhece, o Pomodoro, você faz como se fossem ciclos de períodos que você vai repetindo, intercalando com intervalos, entendeu? E basicamente meu Pomodoro era de 50 minutos. Eu estudava 50 minutos e parava 10 minutos. Aí depois voltava, estudava mais 50 minutos. E depois parava. Aí então, estudava biologia, por exemplo, de manhã assistia videoaula, fazia o resumo. Aí fazia o intervalo de 10 minutos. E depois voltava para estudar, para fazer as questões daquele tema, né? Sim, aí depois eu iria fazer as revisões dos conteúdos, basicamente, do que eu estudei no dia anterior, né? E o que eu também estudei na semana passada, referente àquele dia, né, que eu estava estudando. No caso, por exemplo, se fosse uma terça-feira, eu ia revisar o que eu estudei na segunda-feira e também ia revisar o que eu estudei na terça-feira passada. Pronto, depois disso eu parava para o almoço, aí geralmente eu estudava à tarde, sendo que não era sempre que eu tinha um horário da tarde livre, porque
não sei se vocês sabem, mas eu também sou violoncelista. E nesses 3 anos que eu passei estudando pro Enem, eu fazia parte da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba. Então na segunda-feira e na quarta-feira eu tinha que sair de casa umas 3h30 por aí pra pegar o ônibus e tá lá no ensaio, né? E chegava em casa umas 7, 8 horas. Dependendo de quanto tempo, né, eu demoraria pra chegar em casa. Mas basicamente eu repetia o mesmo ciclo que eu fiz na manhã. Porque basicamente o ciclo que eu fazia e faço até hoje é justamente isso. Assistir a videoaula, fazer as anotações da aula, depois ler, caso eu veja que as anotações não estão boas, né? Ler a apostila e depois fazer anotações, no caso, né? E depois fazer as questões. Acabou as questões, fazer as revisões dos conteúdos. Às vezes eu senti que eu estava um pouco cansado, né? Aí, entre optar em fazer anotações, assistir uma videoaula assim muito cansativa, eu pegava logo meus resumos e ia reler eles logo no começo. Tipo, logo de primeira, assim, acordava, quando sentava para estudar, eu ia logo ler meus resumos, né? Porque não negligencie, vocês precisam revisar todo o conteúdo que você estudou, porque senão você não aprende, você não absorve. E isso juntamente com as questões, né? São 2 pontos que você não pode negligenciar de forma alguma. É fazer revisão e fazer questão. Pronto. Aí daí então, na segunda-feira eu ia pro ensaio, né, à tarde, basicamente. E depois eu voltava lá pras 7, 8 horas, como eu falei. E eu não tinha uma hora assim certa pra começar. Porque às vezes eu chegava do ensaio extremamente cansado, indisposto. Nossa! Aí, pra mim, tipo assim, eu tava na cama, eu ouvia uma música, relaxar, comer. Aí quando tivesse mais tranquilo que eu ia começar a estudar. E nisso eu ficava até umas meia-noite e meia, 1 hora, dependendo do dia, até 2. Já que eu, tipo, tinha um horário mais livre pra acordar. Mas em relação à divisão das matérias na semana, né? Como eu falei, segunda-feira era biologia e química. Segunda-feira basicamente é o dia mundial da biologia, né? Terça-feira eu deixava exclusivamente para matemática. Só matemática, Wagner, só matemática. Porque eu via que eu precisava, assim, focar muito em matemática. E se você perguntar pra mim, Wagner, eu não posso estudar tudo pro Enem. Eu tenho, tipo, 4 meses, 5 meses pro Enem. E eu não estudei nada. Você me recomenda o quê? Estude matemática e redação. Sério, você passe metade da semana estudando matemática e outra metade estudando redação. Isso vai dar certo, porque eu sei, pela minha experiência, eu sei o quanto essas duas matérias pesam na sua nota. Então eu sabia que eu precisava deixar um dia exclusivamente para matemática, porque eu precisava fazer muitas questões, eu precisava assistir muitas videoaulas às vezes, porque eu não conseguia entender o conteúdo, ou porque realmente eu precisava focar mais naquela área, né? Quarta-feira eu deixava exclusivamente para física. E eu deixei assim por um bom tempo, porque eu vi que também tinha muita dificuldade em física. Mas com o passar do tempo, né, eu fui mudando isso, porque... Ah, gente, eu confesso que eu cansei da física. Sei lá, chegou um momento que eu fiz assim, não vou estudar mais não. Seja o que Deus quiser. Na quinta-feira eu deixava para linguagens e a redação. Na sexta-feira eu deixei só para humanas, mas não todas as humanas. Eu deixei só para história e filosofia. Na minha cabeça essas duas matérias se conectam muito bem, a história e a filosofia. Também a sociologia também, né? Mas a história com a filosofia eu acho mais interligado. Então eu decidi deixar a sexta-feira para essas duas matérias e no sábado eu deixava para geografia e sociologia. Eu tentei uma vez colocar humanas todinho num dia só, mas gente, não dá certo não, viu? Porque eu acabava focando muito em geografia, aí deixava história de lado. Ou então focava muito em história, aí esquecia filosofia e sociologia. Então eu recomendo deixar tipo assim um dia para história e sociologia, ou história e filosofia, e outro dia para geografia e sociologia, por exemplo. Sim, aí no domingo, né? Basicamente o domingo era meu dia livre, entre aspas, que eu não. Gente, eu sou muito inquieto e imperativo. Eu não consigo passar um dia sem estudar. É incrível. Nem que seja para ler um livro, nem que seja para fazer uma revisão, fazer uma redação. Eu não conseguia ficar parado. E eu sei que isso poderia me prejudicar, né? Porque às vezes você fica sobrecarregado. Mas eu tentava deixar o domingo mais livre, mas, por exemplo, fazer a revisão dos conteúdos que eu tinha estudado na semana, ou então fazer planejamento da semana, isso eu fazia sempre, na verdade, né? Em que eu ia colocar basicamente o que eu estudar naquela semana. E eu sempre colocava na minha agenda, né? Tipo, segunda-feira
biologia celular, aí estudar o quê? Estudar membrana celular. Aí eu sempre deixava um espaçozinho pra eu ir marcando, tipo, se conseguir obter, se conseguir, né? E eu também fazia uma redação, porque às vezes ficava muito tenso pra eu estudar, por exemplo, literatura e português na quinta-feira, né? Como eu falei. Então às vezes eu deixava a redação pro domingo. Aí eu fazia no domingo e mandava no domingo. Até porque o domingo é um dia bem mais tranquilo, assim. Você fica bem mais à vontade pra escrever, né? Mas na maioria das vezes, principalmente em 2018, nossa, todo domingo era domingo de simulado. Eu buscava simulado, não existia. Eu lembro que eu fiz simulado desde janeiro online, fiz simulado presencial em alguns cursinhos aqui que tem em João Pessoa. Procure que você vai conseguir achar simulado em algum canto, porque eu consegui achar e qualquer coisa me chame que eu falo onde é que foi que eu fiz alguns simulados e tal. Até porque, gente, você precisa ter que trabalhar a sua resistência. Assim, pra mim, o Enem e uma prova do BBB, né? Uma prova de resistência do BBB é quase a mesma coisa, porque meu filho são 5 horas de prova, ou as 5 horas e meia no primeiro dia. E que você tá lá só lendo, escrevendo. Então é muito cansativo isso. Então eu tentei trabalhar ao máximo a questão do tempo, a questão da resistência física mesmo, de estar ali todo domingo fazendo prova, entendeu? E vai ser muito difícil no começo, tanto seguir o cronograma, né, quanto fazer simulado, por exemplo, no domingo. Mas você vai ver que você vai conseguir se adaptar àquela situação e que seu corpo vai entendendo que aquela situação é o habitual e que você precisa seguir aquilo, né? Seja pra tudo na vida, é sempre difícil começar uma rotina, é sempre difícil começar a criar um hábito. Tem um pessoal aí que é coach, sei lá, que fala que você precisa de 21 dias pra conseguir ter o hábito de fazer alguma coisa. No começo é difícil, mas no final dá certo. Mas foi isso, gente. Espero que tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha ficado feliz pela minha volta, né? Eu pretendo gravar os próximos vídeos mais sobre a faculdade em si, né? Sobre como é que foi minhas aulas, como é que foi a anatomia, como é que foi tudo o que aconteceu nesses 6 meses, nesses loucos 6 meses. E espero muito que vocês continuem no meu canal, continuem assistindo. Se inscreva aqui no canal, mandem mensagem pra mim. Sim, eu também tenho um grupo no WhatsApp, gente, que eu fiz pra ajudar o pessoal também. E eu vou deixar aqui embaixo o link do grupo do WhatsApp ou nos comentários.